Boa noite. Boa noite, novamente. Meu nome é Francilene, eu sou trabalhadora do Lar de Emanuel. Hoje são 15 de novembro de 2023 e eu recebi a missão de falar um pouco sobre o item 5 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Esse item fala é uma parábola, é chamada O Mal Rico, e alguns evangelhos, algumas traduções, o rico e Lázaro. Bom, é, novamente, Jesus fala aos seus seguidores por parábolas, por histórias, que naquele momento precisavam ser mais enfáticas, mais incisivas, porque aquela população precisava disso. Então, Jesus sabia adequar a sua fala ao tempo, né, ao momento que ele estava vivendo. E o capítulo 16 do Evangelho fala sobre servir a Deus e a Mamon. Isso já foi falado outras vezes aqui, e que Mamon é um termo derivado da Bíblia e que significa riqueza, riqueza material, a cobiça. Algumas vezes ela é personificada como um anjo caído que trabalha para Lúcifer e tal, mas né, a ideia de Mamon é a riqueza. Bom, essa parábola do mal rico, né, que é o capítulo 5 desse, que é o item 5 do capítulo 16, né, fala sobre um homem muito rico que vestia púrpura e linha e linho e se tratava muito bem, né, todos os dias. Ele era rico e se cuidava de si, cuidava da sua aparência. E ele, próximo a ele, vivia um pobre, que era chamado de Lázaro, né? Atentem que eles dão um nome a Lázaro e não dá ao pobre, e não dá um nome ao rico, né? E aí ele ele ficava ali, deitado na sua porta, na porta do rico, cheio de, de feridas, né? E que ficava ali tentando pegar alguma coisa para matar a sua fome, alguma migalha daquelas pessoas que passavam, que ficavam ali, tentava para saciar a sua fome. Ninguém lhe dava nada, ele tentava é, recolher algo que caía da mesa daquelas pessoas. E os cães lambiam, né, suas chagas, as suas feridas. Bom, como acontece com todo mundo, o Lázaro morreu. Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão. Abraão, os patriarcas da religião judaica, islâmica e cristã, né, que recebe a promessa de Deus de abençoar os povos, de abençoar os povos. E aí é, ele vai para o seio de Abraão, para o reino dos céus, enquanto que o rico também morre e é sepultado no inferno, longe de Lázaro. E o rico, em dado momento, vê Abraão e Lázaro no reino dos céus. E ele grita, né, Pai Abraão, compadece-me de mim, compadece-te de mim, e manda Lázaro aqui com um pouco d'água na ponta de seus dedos, a fim de refrescar a minha língua, pois sou atormentado nesta chama. Né? E aí o pai Abraão fala, filho, olha só que o rico chama o Abraão de pai e o Abraão chama ele de filho, né? Então, é uma condição de pai e filho, tanto para o pobre quanto para o rico. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males.
Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para aí não vai, daí para cá também não vem. E o pobre o rico diz, né? Pois eu te rogo, pai, que mandes a casa do meu pai, né? Mandes Lázaro à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. E que Lázaro dê testemunho, e para que não suceda e que não venham para cá, neste lugar de tormentos, para que meus irmãos não venham para cá. E Abraão diz: olha, eles lá têm Moisés, têm os profetas, eles têm que ouvi-los. Disse, pois, o rico: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, algum espírito, eles vão acreditar, vão fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, convencer, ainda que ressuscite. Então, o pai Abraão diz que ele tem que dar ouvidos àqueles que estão lá embaixo. Tem que dar ouvidos aos mortos, aos espíritos, né? Tem que dar ouvido aos mortos, para que eles possam entender o que eles precisam fazer aqui na Terra, né? Bom, e como que a gente vê, né, essa parábola? Como que a gente traz essa parábola do espiritismo para os nossos dias, né? Quem é esse pobre? Vamos lá, quem é esse rico? Então, vamos lá. De novo, a gente chega naquela máxima que fora da caridade não há salvação, né? Não há elevação, não há progresso, não há luz. Novamente, a gente chegou no mesmo ponto. Fora da caridade não há salvação. Quem é esse rico na parábola? Quem é esse pobre na parábola? Na parábola, nem o rico nem o pobre são pessoas más, né? Não são pessoas más. Não há indício de que nenhum dos dois, nem o pobre nem o rico, sejam maus. Mas o rico tem apego à vida material, certo? E ele não era um rico mau, ele não era um rico ruim, ele era um mau rico. Ele era um rico que não sabia lidar com com o seu dinheiro, lidar de acordo com o que Deus pedia, né? E quem era o pobre naquele momento? O pobre era um homem humilde. Era um homem humilde. Ah, mas é fácil ser humilde e pobre. Não, não é fácil ser humilde e pobre. A gente já vai ver isso também. Ele não era soberbo. Ele não fazia apenas o que lhe era possível fazer. Ele fazia apenas o que lhe era possível fazer. Certo? Então, esses eram os personagens da parábola de Jesus. Bom, e por que são pobres? Por que eles vieram pobres? Por que eles vieram ricos? O que Deus quer mostrar com isso? O que Jesus quer mostrar com isso na sua parábola? Nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações, correto? Vamos lá. Primeiro, o que são provas e o que são expiações? Provas são relacionadas ao futuro. É aquilo que a gente pretende testar. Se a gente aprendeu, na verdade, né? A gente viveu tanto, a gente tem tantas encarnações, a gente estudou tanto, né? Será que estudamos? Não sei. A gente, né, passamos por tantas coisas em tantas vidas. Será que a gente aprendeu? Então, essas são as provas. Eu preciso provar que eu aprendi, tá? E para evoluir, né? Para continuar evoluindo. Não vai dizer, eu aprendi da boca para fora, mas vai prova que aprendeu, né? E as expiações? As expiações são relacionadas ao passado. São o que a gente fez os outros passarem, a gente acaba tendo que passar também. A gente precisa reparar o erro que cometemos com outras pessoas. E se a gente repara esse erro, isso acaba, isso é passageiro. Então, as provas, elas sempre vêm. Elas sempre vêm, é uma maneira do espírito evoluir cada vez mais. A expiação não, a expiação é passageira. Ela vai passar, certo? E aí? Por que você está falando isso, Francilene? Por que você está falando isso? Vamos lá. A gente está falando, então, de provas, né? A gente está falando de provas. E a gente sabe que ninguém vem aqui a passeio, né? A gente vem aqui para alguma coisa, alguma missão a gente tem, alguma coisa a gente tem que provar.
Então, a gente mesmo, oh meu Deus, quem mandou? Mas a gente mesmo, né, programa o que a gente vem passar. A gente pede por essa prova. Então, o Espírito programa quais as virtudes precisa consolidar, o que a gente precisa manter, e quais os defeitos precisam ser corrigidos. Então, a gente está falando de uma prova relacionada à questão financeira nesse momento, tá? Então, essa é a questão que vem trazer a parábola do mal rico. Então, quando a gente tem a riqueza e a pobreza, a gente tem na riqueza, a gente precisa fazer o quê? Né? A gente precisa, através do nosso livre-arbítrio, porque temos essa possibilidade de lidar com a situação, tanto ricos quanto pobres, né? A gente tem que não se preocupar com a matéria e com o corpo físico. Né? E aí a gente já começa a pensar como que um rico, né? Vai não se preocupar, não ostentar, não ter orgulho, não ter vaidade, olha aí, né? Não se tornar escravo das aparências, não se tornar escravo do mundo, da luxúria, do egoísmo, da vaidade, do material, do poder. Olha, ter cuidado com esses grandes arrastamentos. Que arrastamentos? Luxúria, egoísmo, orgulho. E ter apreço ao ter, não ter apreço ao ter, né? E sim ao ser. Achar que é merecedor do que tem e menosprezar os que não têm. Olha que complicado. É muito rico, acha que isso, não, eu mereço o que eu tenho. Merece, gente. Merece. Isso é a prova que te deram para você evoluir, você não está conseguindo, está achando que está podendo e não está podendo, né? E vamos lá. E a pobreza? A pobreza também tem problema? Claro que tem, né? Passar pelas dificuldades todas e não colocar a culpa em ninguém, não colocar a culpa em Deus. Nossa, eu sou pobre, eu estou passando por isso, por essa miséria, por esse desespero, porque Deus quis assim. Nossa, me revoltar contra Deus e contra os outros. Olha que prova é essa, né? E aí a gente vem a questão de ser humilde. Ser humilde, ai, mas ser pobre é fácil ser humilde. Quero ver ser humilde. Olha que a gente está falando lá no início antes um pouquinho. Ser pobre e ser humilde são coisas diferentes. Muito pobre por aí que tem, ó, nariz em pé, que é soberbo, que não aceita ajuda, né? Ou que quando aceita ajuda depois menospreza, não é grato, né? Não é fácil também, não, né? Ser humilde é difícil dos dois lados. Então, a gente tem que ter dignidade dentro do contexto em que a gente é colocado. Para quê? Para que o nosso espírito possa evoluir. Então, tanto a pobreza quanto a riqueza são formas, são provas para a evolução do nosso espírito. E isso vem escrito lá no Livro dos Espíritos, na pergunta que era assim, 33, quando pergunta-se o seguinte: podem os espíritos fazer que obtenham riquezas os que lhes pedem que assim aconteça? Ou seja, se eu pedir para ser rico, eu vou nascer rico? Né? Peraí, não é assim, porque nem todo mundo. É difícil isso, né? Algumas vezes essa riqueza vem como prova, como prova. Quase sempre essas provas, essa riqueza, essa prova, ela é recusada. Por quê? Porque é muito difícil, é muito perigoso, né? A riqueza, ela é perigosa, né? Miramês, sobre isso, fala o quê? De certo modo, a riqueza leva o homem aos perigos morais e aos de todas as ordens. Morais e de todas as ordens. O dinheiro, quando aliado ao orgulho e ao egoísmo, se compara a desastres nos caminhos das criaturas. Por vezes, pedes ao espírito a fortuna. E, eventualmente, te poderá ser isso concedido. Deus pode permiti-lo como lição, uma prova, como um fardo que pesa bastante nos ombros. Então, pobres e ricos, ser pobre ou ser rico é uma provação. Sendo que a pobreza é uma prova dura. Opa, né? E a riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada. Mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos e que dá
a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Lembra daquela passagem? A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, o espírito nasce rico, ele precisa saber usar aquela riqueza, porque será cobrado. Se eu te dei, né? Você precisa dividir, saber usar. A prova da riqueza não é fácil de ser vencida, pois ela pode estimular a exacerbação das más tendências e o predomínio das paixões inferiores. O fato de a riqueza tornar difícil a prova de quem a recebe não quer dizer, olha só, o fato de a riqueza tornar difícil a prova de quem a recebe não quer dizer que isso será impossível de superar, pois pode servir como meio de salvação àquele que souber dela dar atitude edificante. Então, não quer dizer que se seu espírito, você nasceu rico, você vai ter que morrer no fogo do inferno, porque você não vai conseguir superar. Claro, pode sim, pode sim. Depende da sua aprovação, depende das atitudes que você tomar, daquele espírito tomar, né? Bom, e na 814, o que pergunta? Lá no Livro dos Espíritos, o que pergunta? Por que Deus a um concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, sempre erro, sempre erro, sempre erro. Estou sempre pedindo, estou sempre pedindo. Então, serve para quê? É uma prova que serve para experimentar essa prova, para que a gente não seja sucumbido. Bom, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? As duas. São, no tanto, uma quanto a outra. A miséria provoca queixas contra Deus. Ai, meu Deus, não tenho dinheiro para isso. Não consigo fazer aquilo. Eu sou burro o suficiente para não conseguir fazer aquilo. Meu Deus do céu. Oh, a culpa de quem? A culpa de Deus, né? E a riqueza? A riqueza incita a todos os excessos. Que aí eu posso, né? Eu consigo isso aí. Eu tenho porque eu sou merecedor disso daí. Merecedor, né? Eu tenho porque tem porque Deus deu essa prova para você e você não está sabendo usar. Bom, nada, então continua, né? Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, não sabe? Como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou esse corpo, né? Tendes de lhes restituir. A ele empresta sobre a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribuiu a seu grado, como ele quis, né? Não sendo o homem senão usufrutário ou administrador, mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Então, o homem é apenas usufrutário, ele vai usar. De quem é o bem? O bem é de Deus, né? Bom, e aí? E aí, Allan Kardec vem depois esclarecendo: olha só, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, não é ela que a gente deve colocar a culpa, mas é o homem que da riqueza, abusa, como de todos os dons que Deus lhe deu. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então, a riqueza pode ser um progresso moral e um progresso intelectual. E aí,
eu trago como mensagem final uma psicografia do Espírito Joana de Ângeles, no livro Em Vida Feliz, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 61. E ela diz assim, né? Ela diz assim: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outra pessoa, para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu. Ensina o Evangelho. Então, gente, o que a gente passa aqui, a gente assinou lá, e são provas. E Deus nos dá o que nos é necessário para que essa prova seja cumprida. Às vezes a gente reclama, né? Nossa, não tenho tal coisa. Podia ter isso, podia ter aquilo, podia viajar, podia ter um equipamento melhor, podia ter uma vida mais fácil, dinheiro para comprar tudo que eu quero. Mas não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E Deus nos dá o que nós temos, o que nós precisamos para a nossa evolução. Que eu tenha conseguido passar uma mensagem de gratidão, de esperança, de entendimento, de sabedoria, e que a gente entenda que a nossa prova financeira, caso, que é o que diz aqui a nossa parábola, nosso capítulo de hoje, nosso item de hoje, a nossa questão financeira é apenas uma prova para o nosso espírito continuar evoluindo. E que a gente consiga transpor essa prova com dignidade. Que assim seja, graças a Deus. Até quarta-feira que vem.